Boa tarde. Ontem, no feriado de 15 de novembro, como era mais ou menos previsto, a direita saiu às ruas para pedir a intervenção militar, para pedir um golpe militar. Foram algumas manifestações, muito pequenas inclusive, que aconteceram em um punhado de cidades pelo país. Bem contrariamente ao que se poderia imaginar com relação aos intentos da direita, aos interesses que a direita vem defendendo. Não é a primeira vez que a direita sai às ruas pedindo o golpe militar, pedindo a intervenção dos militares na situação política. A primeira vez que a gente viu isso daí foi em meio ao verdadeiro circo de horrores que a direita montou em 2015 e 2016 para pedir o impeachment de Dilma Rousseff. No meio daquelas manifestações que agruparam aí os mais diferentes setores da direita, né? Por um lado, por exemplo, movimentos completamente artificiais como o MBL, Vem Pra Rua, que são financiados abertamente por empresários para defender a política neoliberal norte-americana, né? Por mais que pareça aí que o neoliberalismo está fora de moda, pelo contrário, ele está plenamente vigente nos interesses da direita brasileira e do imperialismo, né? Junto com essas bizarrices como o MBL, as manifestações do impeachment tinham ainda setores bastante minoritários, como, por exemplo, uma coluna de monarquistas, né? Defensores da volta do Império Brasileiro, os supostos herdeiros de Dom Pedro II. E no meio disso tudo, já naquela época, havia aí um setor, até com bastante destaque, pedindo explicitamente a intervenção militar já. E de lá para cá, né, da consumação do impeachment em 2016, há quase um ano e meio já atrás, a única política de direita que se fortaleceu, que vem se desenvolvendo e se colocando como uma alternativa para a situação política, é justamente a política do golpe militar, né? O esfacelamento do poder no Congresso Nacional, a profunda crise em torno da presidência da República do Michel Temer, tudo isso daí vem abrindo caminho, vem deixando o terreno livre para uma intervenção pela força dos militares para, segundo os próprios militares, garantir a lei e a ordem, tirar o país do caos. Bom, como nós já dissemos antes, os militares não precisam de apoio, né? Eles não precisam de grandes manifestações de rua. O fracasso relativo desse 15 de novembro não afeta, em uma medida mais profunda, não afeta o interesse, a decisão das Forças Armadas de intervir. Eles só precisam justamente disso, da decisão de intervir. E essa decisão, ela vem de cima, né? Quando se trata de uma organização em que a hierarquia é um dos seus pilares, né, mais fundamentais, o fato de que as decisões têm que partir de cima, que é o que significa hierarquia, no caso do Exército, a mudança no comando do Exército, aquilo que está acontecendo na cúpula das Forças Armadas, é de extrema importância porque é daí que vão ser tomadas as medidas, é daí que as decisões vão partir. Nesse sentido, o que está sendo discutido na imprensa burguesa em torno do caso do general Eduardo Vilas Boas, o atual comandante do Exército, né, é da maior importância. Nós precisamos acompanhar isso daí detalhadamente. Segundo o que falam sobre o Vilas Boas, a imprensa burguesa está dando conta de que ele está prestes a se retirar para a reserva, para a sua aposentadoria, supostamente em função de uma doença degenerativa. Ele, em função disso daí, cederia a sua posição, né, para um militar da mesma patente, um general, né, de igual importância, de igual peso no aparato militar. E o caso, enquanto se discute isso daí, o general Vilas Boas
declarou na véspera do 15 de novembro, um dia antes, que o Exército, né, seus princípios, seu funcionamento, sua essência, é o mesmo de 1964. Chama atenção a declaração pelo paralelo direto com o golpe militar de 1964. Ele que declarou isso daí e é considerado um elemento moderado das Forças Armadas, tido como um setor político, né, de acordo com a sua suposta maleabilidade ao tratar com as instâncias do poder do Estado, Vilas Boas estaria se preparando para ceder o lugar para o general Hamilton Mourão. E esse cidadão já é uma pessoa tida, né, abertamente como sendo um setor da linha dura do Exército. Ele, em setembro, ele é o general que no mês de setembro apareceu num vídeo na internet fazendo uma palestra para uma reunião da maçonaria e que nessa sua intervenção defendeu abertamente que as Forças Armadas, o Exército, têm o dever de intervir na situação política para garantir a ordem. Né, não adianta a gente esperar que nenhum militar vá dizer com todas as letras, entre aspas, que o Exército precisa dar um golpe de Estado. Né? Isso daí, dizer que o Exército precisa intervir na situação política para garantir a lei e a ordem, é o mais próximo que a gente vai chegar em termos de declarações explícitas em favor de um golpe militar. O general Vilas Boas, na época, 2, 3 meses atrás, defendeu o general Hamilton Mourão. Né? Disse que ele era um bom soldado. E um bom soldado, prestes a assumir o comando do Exército, deveria fazer o que se espera dele, seguir ordens. Né? E, aparentemente, o que a gente tem visto, o que a imprensa tem dado conta, é de que as ordens, a preparação, a mobilização das Forças Armadas para o golpe, ela está se desenvolvendo com extrema rapidez. Um exemplo disso é o caso do general Sérgio Etchegoyen, que chegou aí ao comando do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, numa transformação desse órgão do Estado em um órgão com muito mais poderes do que ele realmente deveria ter, de acordo com a legislação, a Constituição, etc. Né? A partir desse posto, ele, por exemplo, está apontando o diretor-geral da Polícia Federal. E ele também é um dos que, nos últimos meses, se posicionaram abertamente por uma intervenção militar. E como eu falei, os exercícios dos militares eles já estão se desenvolvendo. Né? São cidades no interior do país, uma operação conjunta com os Estados Unidos na Amazônia, e talvez o mais significativo, o mais importante para a gente entender isso de um ponto de vista da mobilização e da luta da classe operária, é a intervenção das Forças Armadas no Rio de Janeiro. Nós vimos aí durante as Olimpíadas a presença ostensiva do aparato militar, de soldados uniformizados com armamento pesado, com veículos militares espalhados pela cidade, e coisa que continua a se desenvolver, vem acontecendo desde então. Né? Já, inclusive, chegou a acontecer antes disso, mas agora vem adquirindo um caráter explicitamente golpista. Né? As operações do Exército nos morros cariocas são um treinamento, um exercício para encurralar os trabalhadores, para intimidar a população. Né? Bom, como o general Vilas Boas disse, é como se eles estivessem em 1964. E, em 1964, né, os militares, por todas as suas considerações, que Vilas Boas diz serem as mesmas que ainda existem hoje, deram um golpe militar. Se para eles é 1964, então a gente tem que tirar as lições de 1964, as lições dos erros cometidos pela esquerda, pelas direções do movimento operário, do movimento sindical, dos movimentos populares, que naquele momento não opuseram resistência ao golpe. Né? Nós não podemos repetir esse erro, o erro da esquerda de 1964.
nós precisamos trabalhar ativamente para mobilizar a classe operária, para mobilizar os trabalhadores diretamente contra o golpe e a possibilidade, o golpe que foi dado em 2016, o golpe do impeachment, e a possibilidade, né, concreta, cada vez mais presente, de um golpe militar. Se para a direita a única política que se desenvolveu desde o impeachment é a política do golpe militar, para a esquerda a única política que pode permitir um desenvolvimento da luta, um enfrentamento com a direita e a derrota do golpe é a política de mobilizar os trabalhadores diretamente contra o golpe. Falar em eleição, né, prometer que as eleições de 2018 vão resolver todos os problemas dessa crise profunda que se abriu no país, é jogar areia nos olhos dos trabalhadores. Nenhuma eleição, eleger nenhum deputado, eleger nenhum governador, nem mesmo eleger o presidente da República, que o PT já elegeu 4 vezes, não vai frear o ímpeto dos golpistas, não vai paralisar a ação da direita. A única política que pode se desenvolver nessas circunstâncias é a da mobilização, e isso tem que ser feito por meio da criação e do fortalecimento de comitês de luta contra o golpe. É preciso formar comitês em todas as cidades, formar comitês nos bairros populares, formar comitês nas fábricas, nas empresas, nas escolas, nas universidades, juntando os trabalhadores, juntando a juventude, unindo o povo pobre e oprimido do país contra a direita, contra o golpe militar. É o único caminho. Olá, nós da Causa Operária TV queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.